Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Rapaziada, essa é uma discussão que eu tô para trazer aqui no canal há muito tempo. E ela é inspirada até numa provocação que eu tinha na época de faculdade com meu amigo Júlio Velasco, um abraço para ele, dono da página PL da Depressão. Eu já trouxe o Júlio aqui no canal, quando fizemos o vídeo montando as seleções da Premier League dos anos 2000 e 2010. E, cara, basicamente a discussão que a gente tinha, muito na pegada da zoação também, era a seguinte: o Júlio achava que por conta da Premier League ser a melhor liga, só ela prestava na Europa. E todas as outras ligas eram uma merda. E eu falava pra ele: não, Júlio, é que a gente gosta da grife. A gente gosta de times estrelados, com grandes jogadores, e isso a Premier League realmente entrega mais. Mas se a gente quiser ver jogos de outras ligas, a gente vai ver partidas muito interessantes. Por exemplo, como na Bundesliga, como em La Liga. E o argumento dele era que na Bundesliga só ganhava o Bayern e em La Liga só ganhava Real ou Barça. Isso era lá para 2017, 2018. Então a gente tinha, nos últimos 3 anos de Premier League, 3 campeões diferentes. E entre eles o Leicester. Cabia muito esse argumento para ele. Mas é como eu sempre defendo nesse ponto. Uma coisa é você julgar uma liga pelo nome do campeão ser igual ou diferente das edições anteriores. Outra coisa é você julgar assistindo aos jogos. E ao longo desse vídeo, eu quero desenvolver alguns dos meus argumentos, beleza? A Premier League é uma liga muito rica. Ela distribui valores de cotas de TV altíssimos e muito bem distribuídos para todos os clubes, porque consegue comercializar a liga ao redor do mundo, arrecadando valores iguais ou até mesmo superiores à comercialização para os detentores de direito dentro da própria Inglaterra. Isso porque a Inglaterra tem, primeiro, muitos clubes, em questão de quantidade mesmo. Segundo, vários desses clubes extremamente tradicionais, com estádios históricos, torcidas fanáticas, títulos importantes no presente e ou no passado. Terceiro, uma abertura de mercado que permite com que vários clubes sejam comprados e, portanto, fora as cotas de TV, eles já têm força financeira para conseguir contratar grandes nomes que sejam atrativos para o público que quer ver isso. E esse é um ponto importante, inclusive, para a gente discutir de forma mais abrangente a questão do futebol ser melhor ou pior hoje em dia. Quantas vezes você não já viu alguém falando que antigamente era melhor porque tínhamos mais craques, os laterais voavam até a linha de fundo, tinha um monte de camisa 10, de camisa 9, e hoje não tem mais nenhum, e aí começam a comparar os nomes que estão na seleção brasileira, por exemplo, mas são os poucos que falam sobre a evolução tática do jogo, das demandas do futebol moderno, sobre as exigências de se jogar futebol hoje que mudaram, sobre as dificuldades que esses grandes nomes teriam se jogassem como na época deles, hoje em dia, e com isso o jogo ficou mais coletivo, com jogadores ofensivos tendo também funções defensivas e jogadores defensivos tendo também funções ofensivas, e com um protagonismo até de certa forma dividida entre técnicos e jogadores, beleza? Mas isso aqui é papo para outro dia. Vamos voltar então pro tema principal do vídeo, que é a Premier League. Por que tanta gente gosta tanto dela? Em teoria, porque ela tem o chamado Big Six, que credencia financeiramente 6 clubes a postularem o título da competição, o que na prática não se sustenta, né? Nenhuma liga do mundo e nenhuma temporada tem 6 candidatos a título. Aqui no Brasil a gente costuma dizer que o Brasileirão começa com 12 clubes pensando em ser campeão. Mentira! São 3 ou 4 no máximo que realmente têm condições, e olhe lá. Essa visão que a gente tem é porque são 6 clubes, aí voltando à Premier League, muito ricos, que montam verdadeiras seleções transnacionais em seus elencos, cheio de jogadores muito conhecidos e midiáticos, e que proporcionam mais jogos grandes por rodada ao longo da competição. Esse é o principal motivo da gente gostar tanto da Premier League. Muitas vezes a gente dá mais valor aos personagens, aos rostos, aos nomes, do que se o jogo realmente é bom, é qualificado. Em ligas como a espanhola, por exemplo, a gente tem o Real Madrid contra o Barcelona, né, que é o maior clássico do mundo, e quase sempre é o jogo decisivo para o título. Tem um Atlético de Madrid ali, seguindo de perto, mas quase nunca essa corrida pela taça tem um outro intruso. Mas pouco se fala sobre o quão difícil é para esses 3 clubes jogar contra um Bilbao, contra uma Real Sociedad,
contra um Villarreal, contra um Sevilha, um Valência, um Celta de Vigo, sobretudo fora de casa. Fora as temporadas em que rola alguma surpresa como o Girona, em 23, 24. E até os jogos entre eles são muito interessantes, né? Um Bilbao, Villarreal, um Real Sociedad e Valência. São jogos que, para quem gosta do jogo, são realmente muito bons de se ver, na maioria das vezes. É claro que vai ter jogo ruim, até quando a gente vê duas camisas muito pesadas, dentro ou fora da Premier League, se enfrentando, beleza? Mas assim, esses clubes que eu citei, eles formam a chamada classe média da Liga. E eu acho até que a força da Liga se mede muito mais pelos quão fortes são os clubes que estão na sua classe média do que no topo dela. A Premier League também tem uma classe média muito interessante. Newcastle, Aston Villa, West Ham, Everton, Brighton. Esse ano Nottingham Forest está brigando por vaga na Champions. São times interessantes de se ver jogar. Mas ninguém pararia para ver a Premier League se ela não tivesse os times midiáticos, né, do Big Six. Se a grande força da Premier League fosse essa classe média, beleza? E se a gente for pegar as últimas temporadas, a gente vai ver que as brigas por título quase não existiram. Mesmo que o nome do campeão tivesse mudado algumas vezes e que nem foram tantas vezes assim, haja visto que o Manchester City venceu 6 das últimas 7 edições do campeonato inglês. Vamos lá. 2018, 100 pontos para o Manchester City contra 81 do vice Manchester United. Em 2019, essa sim foi acirradíssima, 98 pontos para o campeão City contra 97 do Liverpool, que seria campeão em qualquer outra liga do mundo naquele ano. Em 2020, o campeão foi o Liverpool, marcando 99 pontos contra 81 do City. Em 2021, novamente, título do City, com 86 contra 74. Em 2022, City de novo, 93 a 92 contra o Liverpool. Essa também bastante acirrada, decidida ali só na última rodada. Em 2023, City tricampeão, com 89 contra 84 do Arsenal. Essa foi a liga que o Arsenal abriu muita vantagem, depois deixou escapar o título. E em 2024, o tetra do City, com 91 contra 89, também decidida na última rodada, 2 pontos de diferença. Algumas constatações dentro desse recorte. Além do City ter vencido 6 de 7, no ano em que ele não ganhou, ele foi vice. Beleza? Apenas 3 outros clubes rivalizaram com o City no período. Liverpool, com 2 vices e um título, sendo que os 2 vices foram muito apertados e decididos na última rodada. O título foi conquistado com uma folga de 18 pontos. Manchester United foi vice 2 vezes, uma com 19 pontos a menos e a outra com 12. E o Arsenal, que perdeu uma por 5 pontos e a outra por apenas 2. Mais uma constatação, Tottenham e Chelsea, apesar de fazerem parte do Big Six, não foram nem vice-campeões nas últimas 7 temporadas de Premier League. Arsenal ressurgiu depois de um bom tempo de baixa competitividade nos últimos 2 anos. E o United, que emplacou 2 vices nos primeiros 4 anos desse recorte, frequentou muito mais vezes a Europa League do que a Champions no mesmo período. Ou seja, há uma hegemonia recente também no futebol inglês com o Manchester City, tendo o Liverpool como seu principal desafiante. Quando ele chega junto, ele encurta a distância, ele faz o City suar a camisa para conquistar, nem que seja 1 ponto a mais, né, do que o Liverpool, que vai perseguir ali e vai ter um aproveitamento muito bom. Beleza? Em 2019, o Liverpool perdeu 1 jogo na temporada para o City. E foi vice, com 97 pontos. Então, mais recentemente, o Arsenal tem entrado nessa conversa, né, tendo sido o principal desafiante ali do City. Nessa temporada, inclusive, o Liverpool deverá ser campeão. Já tem até o momento da gravação desse vídeo 12 pontos de vantagem sobre o próprio Arsenal, com 29 partidas disputadas e apenas 9 por fazer. E essa tem sido uma praxe nas competições de pontos corridos em geral. A gente já sabe quem será o campeão com muitas rodadas de antecedência. E a Premier League não é isenta disso. Então não tem como o cara que é fã incondicional da Premier League achar que só existe ela no mundo, criticar a La Liga por sempre ser uma corrida de 2 ou 3 cavalos, ou a Bundesliga, que teve 11 títulos seguidos do Bayern pelo mesmo motivo. Estamos vivendo a mesma coisa na Inglaterra. Hegemonia de um time no número de títulos, polarização de 2 clubes por temporada, mas que acabam se tornando corridas de um cavalo só, com raríssimas exceções, beleza? Isso aqui é julgando a Premier League, como fã da Premier League, julga as outras ligas, beleza? Que nem é a régua certa para se fazer. Mas já desmistificando a ideia de que a Premier League é melhor porque as outras são desse jeito. A Premier League atualmente tem sido do mesmo jeito, beleza?
Isso acontece nas grandes ligas do mundo, e é comum, porque a gente está vendo aí um fenômeno, né, dos chamados superclubes, que é aquele time que consegue ser tão mais forte que a maioria dos demais, que a liga acaba ficando pequena demais para ele. Principalmente num formato de todos contra todos, pontos corridos, jogos em casa e fora, 38 rodadas. O melhor vai sempre vencer, seja ele o melhor do momento ou o que é naturalmente melhor, beleza? A gente viu a Inter ganhar 5 seguidos na Itália, entre 2005, 2006 e 2009, 2010. Depois a Juventus teve sua hegemonia entre 11, 12 e 19 e 20, com 9 taças consecutivas. Né? Como eu acabei de dizer, o Bayern conquistou 11 títulos seguidos entre 12, 13 e 22, 23 na Alemanha. O PSG na França, desde que foi comprado na temporada 11, 12, quando ele foi vice nessa primeira temporada de Era Rica, ganhou 10 de 12 edições da Ligue 1. Se tornou recordista de títulos do país. Pulou de 2 para 12 taças. E superou o antigo recordista Saint-Étienne, que tinha 10. O Lyon ganhou todos os seus 7 títulos franceses de forma consecutiva entre 2001, 2002 e 2007, 2008. Na Espanha, a última temporada que teve um campeão diferente de Real, Barça e Atlético foi quando o Valência foi campeão em 2003, 2004. Nesse meio tempo, em 20 edições completas de campeonato espanhol, o Atlético ganhou 2 vezes, o Real Madrid 7 e o Barcelona 11. A maior sequência de títulos seguidos foi do Barça entre 2008, 2009 e 2010, 2011, com um tricampeonato. Na Inglaterra, a gente já teve, além dos 6 dos últimos 7 do City e o inédito tetracampeonato dos Citizens, 2 tricampeonatos do United entre 98, 99 e 2000, 2001, e depois entre 2006, 2007 e 2008, 2009, fora que entre 92, 93 a 2012, 2013, foram 20 temporadas e 13 títulos dos Red Devils. Então o argumento de que a Premier League seria muito melhor que as outras, por ser mais suscetível a ter campeões diferentes, cai por terra se analisarmos esse recorte recente e também o recorte histórico, beleza? E ainda que fosse uma Liga dos Campeões, que variam muito, uma necessidade, né, não necessariamente, isso pode ser uma coisa boa, porque uma liga com um campeão inconsistente a longo prazo pode significar uma liga nivelada por baixo, já que o melhor time de uma edição pode não estar entre os melhores em outra, e isso diz mais sobre a piora desse time do que a melhora dos outros. Não é o caso da Premier League, no recorte recente, porque eu não tenho dúvida que o sucesso do City do Guardiola puxou o Liverpool do Klopp para cima, o próprio Liverpool ter elevado seu próprio nível também exigiu que o City se superasse a cada temporada para se manter como time mais forte. Então não é porque o campeão muda a cada ano que quer dizer que a liga é melhor ou pior. Só quer dizer que ela é mais equilibrada, tendo 2 ou mais superclubes, como nos últimos anos foi o caso de City e Liverpool. Ou seja, por não ter muitos superclubes, como foi em períodos como o que eu tinha esse debate com o Júlio. Então, uma liga ela pode ser muito equilibrada. Por ter mais de um superclube, eu acho bem difícil isso acontecer na principal liga ou na mesma liga, ou por ter clubes que não são tão fortes assim. Eu lembro de ter usado uma expressão que pode parecer até meio exagerada, mas que cabia muito para aquele contexto da época, que era a seguinte: a Premier League é uma liga de Valências e Sevilhas. O que eu estava querendo dizer com isso? Que a Premier League não tinha um superclube. Não tinha um Bayern, um PSG, uma Juventus, um Real Madrid, um Barcelona, que eram quem mandavam nas suas ligas nacionais e temporada após temporada se postulavam como candidatos ao título da Champions. Os principais times da Premier League não conseguiam levar a melhor quando enfrentavam esses clubes. Ao passo que um poderoso da Premier League enfrentava, por exemplo, um time de meio de tabela de La Liga, como um Valência, um Sevilha, que é o que eu quis dizer com essa metáfora, acaba fazendo jogos muito equilibrados e muitas vezes até sendo derrotado ou eliminado por esses clubes. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Desse período ali, que foi quando eu estava prestes a conhecer o Júlio na faculdade e nos nossos 2 primeiros anos ali de amizade, quando a gente tinha muito esse debate. Champions League de 2014-2015. O Liverpool, atual vice-campeão inglês, foi eliminado na fase de grupos, ficando atrás de Real Madrid e Basel, da Suíça, em sua chave. Os outros 3 ingleses, naquela edição do torneio, foram eliminados nas oitavas de final. O Arsenal para o Mônaco, o Chelsea para o Paris Saint-Germain e o Manchester City para o Barcelona. 15 e 16.
Manchester United ficou em terceiro num grupo liderado pelo Wolfsburg, da Alemanha, e PSV Eindhoven, da Holanda. O Chelsea voltou a cair para o PSG nas oitavas e o Arsenal para o Barcelona. O City foi até as semis, eliminou o Dinamo de Kiev, PSG, mas caiu para o Real Madrid. Primeiro time mais forte ali que o City enfrentou, acabou o eliminando. 16-17, esse aqui foi o ano que eu conheci o Júlio na faculdade. Tottenham ficou em terceiro num grupo que tinha Mônaco e Bayer Leverkusen. O City caiu para o Mônaco nas oitavas. O Arsenal caiu para o Bayern. E nas quartas, o Leicester, atual campeão inglês, eliminou o Sevilha na fase anterior e caiu para o Atlético de Madrid. 17-18, Manchester United caiu para o Sevilha nas oitavas de final. O Tottenham caiu para a Juventus e o Chelsea para o Barcelona. Liverpool e City se enfrentaram nas quartas e o Liverpool avançou, depois eliminou a Roma e perdeu a final para o Real Madrid. Se a gente for também transportar para a Europa League, a gente vai ver, entre outros resultados, Sevilha sendo campeão em cima do Liverpool na final de 15-16, Arsenal perdendo vaga na final para o Atlético de Madrid em 17-18, Manchester United também perdendo na semifinal para o Sevilha em 19-20, o próprio United perdendo o título nos pênaltis para o Villarreal em 20-21. Tudo isso para dizer que a suposta superioridade dos clubes ingleses, quando era aquele período ali em que o campeão variava muito, né, na Premier League, mostra que sobre os demais ela não era traduzida em resultado em vários confrontos nas competições europeias. É claro que eu não vou ser tendencioso aqui e ignorar grandes resultados, como os títulos do Liverpool, de 19 contra o Tottenham na final, 2 ingleses na mesma temporada. Naquela temporada também Chelsea e Arsenal decidiram a Europa League, ou seja, 2 finais europeias com 4 clubes ingleses decidindo, mas domesticamente o City conquistava a Premier League, a FA Cup e a Copa da Liga. A hegemonia nacional continuava com o City. 2021, mais uma final inglesa, dessa vez entre Chelsea e City. 2023, o City foi o último inglês a conseguir um título europeu. Antes disso, o United havia conquistado a Europa League em 16-17. Enfim, a intenção aqui não é contar a história só por um prisma, mas mostrar com fatos que a narrativa que a liga mais difícil do mundo é a melhor por ter os melhores clubes, não se traduz quando vemos alguns confrontos contra times muitas vezes menos nivelados em seus próprios países, né? Então, galera, para arrematar, eu acho sim que a Premier League é a melhor liga nacional do mundo, por ter mais jogos grandes, por ser uma liga muito endinheirada e com isso atrair grandes jogadores para uma quantidade maior de clubes. Por ter uma primeira prateleira com um nível altíssimo, uma prateleira média com um nível muito interessante. Mas não pelos argumentos que eu dediquei todo o vídeo aqui a desmentir de que o campeão varia mais e com isso a liga vai ser mais emocionante. Porque, repetindo, o campeão, né, o campeão é uma liga que sofre do mesmo problema das outras, que é ter os superclubes que podem acabar com a disputa muito antes do final do campeonato. E por isso também ser uma liga que passou e passa por períodos de hegemonia dos clubes. Fatores esses que são apontados como os principais para atacar outras ligas sem que quem critique queira ver os jogos, beleza? Eu particularmente sou muito fã da Bundesliga, por exemplo, e sabemos que é chato para uma liga quando o mesmo campeão se repete muitas vezes, mas a qualidade dos jogos, o nível de jogo dos times, as características particulares daquela liga em questão, no caso da Bundesliga, é um futebol de muitas transições rápidas, contra-ataques, jogo veloz, objetivo. É um estilo que me agrada bastante e que se assemelha bastante também ao da própria Premier League, né? E não à toa vários destaques do futebol alemão vão jogar na Inglaterra. Para quem gosta de um futebol mais técnico, times mais abertos, a La Liga tem muitos times com essa característica. A Eredivisie na Holanda, a Liga Portuguesa, também se destacam por ter esse tipo de jogo. Em outros momentos, hoje nem tanto, o campeonato italiano, que foi já considerado o mais forte do mundo, se caracterizou por ter times de defesas muito sólidas, né? Defensores espetaculares. A Ligue 1 é uma liga muito prolífera, né? Haja visto o grande número de franceses se destacando no mundo afora, e também a força da seleção francesa. É uma liga de um futebol mais físico, tem muitos jogadores africanos jogando nos clubes de lá. Enfim, tem para todos os gostos. O que eu acho errado é que por você gostar mais de ver uma ou outra, e normalmente isso parte mais de quem gosta dos personagens mais midiáticos ou das camisas mais pesadas, e dá mais importância para isso do que a bola rolando em si, acabar tratando outra liga que você não assiste como fraca
por julgar só pelo nome do campeão ser igual ou diferente da temporada anterior. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!